2 anos, a China será a maior economia do mundo. Em 30 anos, da miséria total ao topo. Depois de conseguir a façanha inimaginável de misturar práticas do comunismo com as do capitalismo, se adaptou com uma rapidez vertiginosa ao mundo globalizado. Os chineses já viveram impérios, revoluções, guerras e fome. E em apenas 3 décadas deram esse salto gigantesco. Tudo aqui é enorme mesmo. Inclusive o desafio de alimentar e dar emprego a 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O planeta também está pagando essa conta. A China é a maior emissora de gases do efeito estufa responsáveis pelas mudanças climáticas. Estamos na província de Shanxi, conhecida como o coração negro da China, centro da produção de carvão num país quase todo assentado sobre um imenso lençol subterrâneo de carvão. O carvão é a energia da China. Desde esse carvão aqui que é vendido na beira da estrada e que serve para as pessoas cozinharem e aquecerem suas casas no inverno, até o carvão que gera a energia barata e abundante para tocar a indústria, que fez da China a segunda potência econômica do mundo. Nenhuma outra fonte de energia é tão suja. As cinzas e metais resultantes da queima cobrem o país, criam uma ilusão de mundo sem fim. Linfeng, na província de Shanxi, seria só mais uma mega cidade do interior, não fosse a notoriedade que ganhou por causa da poluição. Em 2006, quando o Banco Mundial classificou Linfeng como a cidade mais poluída do planeta, dizia-se que o ar aqui era tão denso que dava para pegar com a mão. Para o governo chinês, limpar essa cidade virou uma questão de honra. O investimento foi pesado. Hoje, Linfeng, num bom dia como hoje, ainda é muito mais poluída do que São Paulo no seu pior dia do ano. Só que agora a gente já consegue enxergar o que está a 100 metros de distância. 100 metros e não muito mais. Este senhor nos diz que antes ele não conseguia ver o sol, nem a lua, nem as estrelas. Durante anos não via nada. O estudante me conta que ficou 2 anos aqui sem saber que havia montanhas ao redor da cidade. Do you think that the emissions of, especially of smog and particulate in the air in China, is influencing the climate, or it's part of a bigger system? I think it will be influencing the local climate. The local climate. Yeah, so the sort of, and in some ways, actually, the more particulates we put in the atmosphere, actually they cool in general. They actually tend to cool the surface. So by cleaning up everything, by cleaning up the particulates, but by not cleaning up the greenhouse gas emissions, we could actually get even more warming. So you get a sort of, for a local health issue, it's absolutely essential to clean up those particulates. And they may be modifying the local climate. For the global concerns in general, then it's the greenhouse gases we should be worrying about. Salários baixos, uma infraestrutura invejável e altos índices de exportação. Um mercado interno pujante, 600 milhões de pessoas na classe média, consumindo tudo o que nunca antes tinha tido acesso. A maior história de ascensão social de todos os tempos tem um custo altíssimo para o planeta. As emissões de gases de efeito estufa dispararam desde que começaram as reformas econômicas. De 2000 para cá, quase dobraram. Nós somos a antítese da China. A China emite muito porque ela cresce economicamente demais. Ela precisa daquela energia. No Brasil, ao contrário, 70% das nossas emissões, 72%, 73%, em 2004, 2005, eram associados com desmatamento e atividade agrícola. E, logicamente, são a mesma coisa, porque o desmatamento é para a atividade agrícola. E aí, quando nós olhamos quanto do PIB brasileiro, do crescimento do PIB brasileiro, está associado com aquele desmatamento, é nada. Mas a maior surpresa da China é: o maior poluidor do planeta é também o maior investidor em energia limpa. Só no ano passado investiu 35 bilhões de dólares em energia limpa.
o dobro dos Estados Unidos. A produção de energia eólica é equivalente a 1,5 vezes a da usina de Itaipu, ainda a maior do mundo. Nesta vila, perto de Xangai, um centro de treinamento militar para estudantes do colegial ganhou um segundo telhado feito de painéis solares, com capacidade para atender a 1.200 famílias. A ironia é que quanto mais poluído o ambiente, menos eficiente é a produção da energia solar. É que a poluição funciona como uma espécie de filtro dos raios solares. Além disso, essas partículas em suspensão em forma de uma poeira bem fininha acabam formando uma película sobre o painel. E a poeira acumulada em apenas uma semana pode diminuir em 40% a produção de energia. A experiência desta vila está sendo estendida para o resto do país. Como toda mudança na China, os projetos de energia limpa são em pequena escala ainda nas vilas, antes de serem expandidas para o resto do país. Por enquanto, o custo de cada quilowatt produzido aqui ainda é 10 vezes maior do que a energia produzida pelo carvão. Mas ninguém duvida da capacidade da China de fazer o custo baixar, como já fez com tantos outros produtos, produzindo em larga escala, aos milhões. Como já fez com os painéis usados para aquecer água. Quase todas as casas e pequenos prédios têm um. Pode ser comprado e instalado pelo equivalente a apenas R$ 250. Os cientistas já se preocupam com mais esse avanço dos chineses. The thing we've got to worry about is that China is going to lead in all these technologies. You know, that's what we should be worrying about. So the technologies, they're moving on from the low-level stuff to being leaders in the technologies, the higher-level technologies that will be needed. And that should worry us. Os cientistas do Ocidente têm boas razões para se preocupar, porque todos podemos nos tornar dependentes dos chineses. A China também sabe dos riscos do aquecimento. Seus principais rios nascem no Himalaia, que, como as outras cadeias de montanhas do mundo, está perdendo gelo. Na planície do rio Yangtze, uma atividade milionária está ameaçada. Nestas águas escuras são cultivadas ostras que servem para mais do que alimentar o povo. Tiradas vivas da água, são submetidas a uma pequena cirurgia, uma inseminação artificial para produzir pérolas. Depois de cultivadas, as ostras estão sendo devolvidas para a água. Agora é só esperar para as pérolas aparecerem. O rapaz traz 2 ostras, abre e eu não resisto à tentação de fazer essa colheita. Olha quantas tem aqui. Nossa, não acaba nunca. Olha só, são 24 pérolas dentro de uma ostra só. Parece uma fábrica, mas está selecionando pérolas. Só esta empresa produz 200 toneladas por ano. A pérola que o cliente procurar, as empresas da rica cidade de Juji têm para oferecer. Agora num shopping center imenso, todo dedicado a essa vaidade. 1 milhão de pessoas dependem direta ou indiretamente do cultivo de pérolas. Um milagre que se processa na água só em condições perfeitas. Alguns graus a mais. E tudo pode se perder. Mas tudo isso ainda não se traduz numa boa notícia para o planeta. O governo da China já disse que para garantir o crescimento econômico, as emissões vão continuar aumentando durante muitos anos antes de começarem a estabilizar e cair. A velocidade com que a China chegar lá vai determinar o futuro do planeta. Quando as consequências do aquecimento aparecem, os pobres que nada emitiram pagam a conta. Os ricos se adaptam. Daqui a pouco, um estudo de caso: Veneza e Vanuatu.